um exemplo que, né, ajuda bastante para ver isso é o livro do Animals Farm, né, A Fazenda dos Animais, do George Orwell, que, né, existe lá, né, tudo é representado, e esse livro foi escrito por causa da Revolução de 1917, né, de Stalin, e dá para ver ali a figura dos porcos, né, que são os líderes. Que são eles, né? O major é o Marx, né? É o cara que é o idealista de todo. Aí vem o Napoleão, que é o cara mal, que é o Stalin, e o Bola de Neve é o Trotsky, que foi chutado e ninguém sabe se mataram ou se morreram com ele. Né? Por isso que George Orwell escreveu aquilo, mas isso é tão atual nos nossos dias que chega tipo uau, né? Quando as pessoas leem, arrepia, até como assim, né? O cara está descrevendo aqui a sociedade como é hoje. Então é difícil você criar essa questão, porque é um cabresco. E aí a gente precisa olhar o ponto de vista da liberdade, mas qual liberdade? Entende? É a liberdade que a gente tem de Cristo, que a gente consegue viver. Quando o justo governa, prospera, então beleza, o que a gente tem legal? Não é hora de Curitiba se mexer, vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo que o Sul vai começar a ter candidatos à presidência. Isso se você acompanhar a linha, né? Até na ciência política vai chegar o tempo. Por quê? Porque o Sudeste não conseguiu mais suprir isso, né? O Nordeste veio primeiro, onde tinha maior número até de eleitores, né? E por um bom tempo isso no Brasil veio e não conseguiu suprir. O Sudeste não conseguiu suprir. Se o Sul vai conseguir suprir a demanda de gestão, isso também é uma outra história que a gente não sabe. Colocando um exemplo, qual que é o objetivo do Ratinho? Do Ratão até, nem do Ratinho, é do Ratão. É eleger o filho a presidente da República. E eles estão contando com isso, fazer esse próximo governo, para talvez aí no próximo conseguir lançar o Ratinho. Né? Porque o Ratão tem também certo apelo emocional no Nordeste, no Sul, no Sudeste, região Centro, São Paulo, Rio, etc. Então é uma questão de tempo. Agora, se vai ser o ideal, se vai ser bom, aí já não sabe. Já ia perguntar, né? Será? Porque a gente tem um modelo disso da história também, que foi o fundador do PDT, foi o Brizola, o único que conseguiu ser governador tanto no Rio Grande do Sul como foi no Rio de Janeiro. Só que você coloca assim, meu tio fala dos exemplos, né? Meu tio era militar, ele fala, não, as favelas no Rio de Janeiro existem por causa do Brizola. Entende? Então é uma questão aí. Né? Então, daí é discussão política, mas você vê alguns rastros e até quando não tem nada é muito fácil criar, né? E no Rio Grande do Sul foi muito assim, né? No governo Brizola. Então não tinha nada. O que ele fez? Vamos criar estrada e poste de luz e vamos fazer o negócio. Então acho que o modelo mental sempre é isso. Só que, por quê? Porque sempre vai ser um reflexo da população. Então a população precisa... o que é melhor pra gente? O que funciona? Independente se é A, B, C ou de qual estado, né? Sendo aqui do Sul, né? Ou do Norte do Brasil. Porque do Rio Grande do Sul saíram grandes políticos também. Né? A gente vê essa dinâmica no passado também, né? E São Paulo e Rio, que, né, junto com Minas Gerais, ali é um traço ao centro do Brasil. São Paulo, principalmente economicamente falando, né? O pessoal fala onde está o dinheiro do Brasil inteiro, em São Paulo. Mas a gente tem alguns modelos que sim funcionaram e dá para fazer. Só basta a questão de vontade política, que a gente fala tanto, né, nas aulas de ciência política. A questão da vontade política, ela impera ainda, né? Dentro dessa mentalidade, né, desse fazer, a gente precisa começar a elencar, cara, o que é bom, o que não é, o que a gente precisa copiar, e copiar até de fora, não precisa copiar. Só que às vezes você tem que entender que lá fora é um tipo de cultura que é diferente. Então às vezes até os modelos políticos não se aplicam. Você acha que, então, pegando essa sua fala na questão, um exemplo que está saindo muito de São Paulo, do Rio, de Minas ali, porque assim, para quem mora hoje no Sul e viaja para o Nordeste, é discrepante. É verdade. É discrepante. E lá eu fui entender a realidade do Bolsa Família. Sim. Porque assim, lá no meu, posso falar como leigo, eu não vi classe média lá. Ou é? Eles trabalham. Eles só trabalham. Sim, mas assim, ou você é trabalhador, tipo, daquele que rala mesmo, ou você é o patrono. Não tem a classe média que é bem remunerada, então assim... Não, mas tipo, quando eu e o Mário, a gente foi pra Morro de São Paulo, quem eram os maiores donos dos hotéis? Eram os argentinos.
E quem estava trabalhando para ele? Os próprios baianos. Tipo, eles tinham a terra, tinham tudo para ser o dono daquelas, né, hotéis, e eles estavam lá de empregados. Então é isso, né? Então depende também. Às Será vezes que um município tem. Você pega. Tem uma cidade ali que agora está crescendo bastante, fica entre aquela região de Itajaí, o Vale de Itajaí, aqui em Santa Catarina, que os caras, né? E começou a vir um monte de empresas de fora, BMW veio para lá e tal, né? A fábrica. Um tempo atrás isso, então desenvolveu muito a cidade e virou um polo. Então tem alguns sucessos em regiões. Agora, quando você olha isso para fazer no macro, já é um pouco diferente. Aí você precisa de estruturação. Né? Estruturação e planejamento, e às vezes também isso não vai durar só um mandato. Então, é você conseguir fazer uma política pública que seja tão eficiente que ela perdure.